Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo certo. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é 11/9 e eu fiz alguns pequenos tópicos para não passar muito do tempo de vídeo que eu geralmente tenho gravado, mas eu talvez acredito que passe, porque antes de começar a gravar eu já pensei em algumas coisas. Ah, Primeiro ponto acho que seria falar sobre as manifestações, né? Eu percebi que as manifestações elas tiveram ah, divergências assim entre muitas pessoas. Muita gente ficou feliz pelo que viu, pelo tamanho que realmente se mostrou ser. Teve muita gente que ficou triste, achando que seria ainda maior. E eu acho que as pessoas não têm que ficar criando a expectativa, não tem que viver em cima do que poderia ter sido melhor, do que não foi melhor. As pessoas têm que pensar no seguinte: o número de pessoas que estiveram na rua representa uma quantidade enorme de pessoas que tá, se não, digamos assim, satisfeita, mas entende, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo pensa igual. Quem tá vendo esse vídeo, vai ter gente que é menos preocupada com quem está no poder e tem gente que é mais preocupada porque sabe a situação no conjectura mundial que nós vivemos, da importância de um líder como o Bolsonaro, que é um dos poucos conservadores no mundo na frente. Aí entra toda aquela discussão. Ah, o Bolsonaro nem sempre foi conservador. A gente sabe, ele já admitiu que votou no Lula. Ele já foi com o PT em várias pautas. E nenhum disso é problema. Porque as pessoas acreditam que o fato de ter ido por alguma situação ou por outra impeça ou descaracteriza a pessoa. Eu tenho meu pé atrás com o Bolsonaro por um monte de coisa, mas as coisas que eu tenho pé atrás com ele são coisas pontuais. Eu já vi gente criticar o fato dele ser, como é que ele fala, populista, né? E as pessoas confundem o termo populista com populismo, porque a gente não consegue ver o seguinte: quando o político ele usa a aproximação com o povo para se eleger, ele costuma disfarçar. Eu vou dar um exemplo que é o do nosso dia a dia, porque a gente não adianta viver no passado, porque as pessoas que são mais antigas conseguem falar melhor do que eu, mas eu digo assim, o João Dória, por exemplo, por mais que tenha toda essa discussão atual, antes mesmo dele criar essa nuvem negra de ficar criticando e pegando no pé do Bolsonaro por tudo, ele mesmo foi querer ir em mercado pra comer um pastel, tomar um café. Ele fez carinha de nojo. E é muitos políticos que fazem isso. O João Moedo também já fez isso. E eu posso criticar o João Moedo porque eu votei nele. E ele foi foi um dos que mais ficou decepcionado com o João Moedo transformou o Partido Novo nos últimos anos. Esses últimos 3 anos foi só ladeira abaixo pra mim. Tem um ou outro que se salva. Aqui tem o vereador Camusato, o deputado federal o Van Hatten. Ainda dá pra acreditar na boa intenção dele. Mas é aquela coisa. Político vai te decepcionar e vai te frustrar. O Bolsonaro também me frustra muito. Mas é muito diferente eu eleger alguém que vai me frustrar por coisas específicas, né? E que não são como a narrativa da esquerda gosta, de destruir tudo e todos, com alguém que se voltar ao Lula, por exemplo. Eu sei que não vai ser o caos na Terra, porque o Centrão, querendo ou não, acaba sendo o apaziguador de tudo, né? Não vai deixar a bola de neve ser tão rápida quanto a gente imagina que possa ser. Mas como a gente não quer que aquilo volte, a gente não quer que volte aquela maré de pessoas políticas em vez de técnicas dos ministérios, corrupção de primeiro e segundo escalão, esquema com empreiteira, tudo isso volte de novo, a gente vai seguir fiel ao Bolsonaro. E eu sou um que podem pensar o que quiser, mas eu não sou cego político, não sou apoiador ao Bolsonaro, mas eu apoio o governo. Enquanto tiver pessoas no governo que eu esteja vendo o resultado, como o ministro Tarcísio, como a ministra Tereza Cristina, a própria ministra Damares, que todo mundo critica, tem muita gente que está no meio que acredita nos programas, na reestruturação de programas, principalmente a parte de prevenção à vida, que esse mês é importantíssimo, de setembro. Então tem muita gente fazendo bom serviço. O próprio ministro, o Marcos Pontes também, com a questão de criar um ambiente para fazer a própria vacina aqui, que o pessoal tá tão enfiosado, né? Se o Bolsonaro tivesse comprado antes, iam acusar ele de desvio. Ah, e se ele não comprou antes, significa que ele é negacionista e não queria comprar vacina porque ele não quer tomar. É aquela história. Minha esposa tem que ir enfermagem, ela já tomou. Minha família, minha mãe e minha avó não queriam tomar, mas já tiveram que tomar. Então, assim, todo mundo na minha volta já tomou.
eu não quero tomar, e se eu não quero, eu não preciso, pra mim, eu não sinto necessidade, eu não vou tomar, e não sou obrigado. Ah, vai vir passaporte, coisa. Paciência, é uma questão assim. Eles estão querendo cercear, querendo, como é a coisa da botar faca no pescoço. Eu não vou aceitar isso. Não é porque o X quer fazer alguma coisa com fulano que eu tenho que aceitar o que X falar. E X que eu me refiro a qualquer um governante, pessoas da área da saúde que possam vir me obrigar no futuro. Não sei, não sou obrigado. Então é uma questão minha pessoal. E aí criam toda aquela história de tu tá assim porque tu quer ser negacionista. Não é questão de ser negacionista. A gente tem uma história, a ciência evolui, beleza. Mas tem que ter o cuidado de que quem provocou o vírus, quem tá fazendo a vacina, quem produz os insumos, tu vai perguntar um monte de coisa, a resposta é sempre a mesma. Então, parece que os caras não assimilam que as pessoas têm direito de opinar. Eu tenho direito a uma opinião e a minha opinião é essa. E nunca antes foi. Aí eles vêm com o argumento de que nunca as pessoas tipo, nunca foram tão negacionistas, mas também nunca foi obrigado a botar a goela abaixo vacina com tão pouco tempo. Acha que as pessoas não tinham morrido bem menos em outras situações de vírus do que essa, ou até nem precisa ser vírus, ou qualquer outra doença que tenha necessidade de tomar vacina, que tenha sido obrigado as pessoas a tomar. Não existiu esse passaporte, coisa. Isso é arcaico. Ah, referente às manifestações, né? Minha opinião eu já dei. A minha participação foi muito parcial, porque eu e minha mãe a gente deu uma volta no Parcão aqui em Porto Alegre de carro por alguns minutos, ajudamos buzinando com a bandeira, mas a gente não ficou porque era um dia que estava muito chuvoso. Eu particularmente adoeci, fiquei quase 2 dias depois com uma leve gripe. Ah, e e eu acho que é importante, mesmo que a gente não vá e fique, é importante estar ativo e participar, né? Vou direto para o próximo assunto, que eu acho que é mais importante de todos, que seria da pós-manifestação, a preocupação, o clima, o ambiente, as falas que o Bolsonaro fizeram que foram. Todo mundo concorda que foram necessariamente mais pesadas, e acho que ele não está errado, porque hoje, conversando com minha esposa concorda que se começam a aprender. Minha esposa, eu já falei em outro vídeo, né? Que a minha esposa ela é de esquerda. Ela concorda que se começam a aprender pessoas de direita, hoje, daqui a pouco vai ser as de esquerda. E não é essa matemática direta. A questão é o seguinte: a pessoa sente que pode tirar a liberdade de uma pessoa, ela vai começar a querer tirar a liberdade de todo mundo que discordar dela. Hoje a direita discorda. Da mesma maneira que até 3, 4 anos atrás, que não tinha o bolsonarismo, não tinha nada disso, eles já tinham esses entraves. Eles já passavam um pano, digamos assim, para coisas que a sociedade reclama e eles não fornecem. Então, há muito tempo o STF, além de não ser representado pelo povo em voto, ela também não trabalha em prol da população. A população elegeu o Bolsonaro. Todo mundo fica nesse silêncio, né, do porquê o Bolsonaro foi eleito. Pô, quantos governantes prometeram e definiram o que seria feito de segurança pública? Tu acha que colocar arma na mão de milhares de pessoas, as pessoas não querem ser armadas justamente por falta de segurança? Se o Lula tivesse tirado as armas contra a população em 2005 e tivesse fornecido segurança, tivesse investido em segurança a ponto de reduzir a criminalidade, provavelmente as pessoas teriam aceitado, porque seria um caminho de explicação natural. Tirei as armas, melhorei a segurança. Pelo contrário, quanto menos população desarmada, mais inseguro é. Quanto menos a população até perdi a explicação. Quanto mais a pessoa percebe no ambiente que os demais não têm arma, mais fácil é ela, se ela tiver uma arma que ela conseguiu de forma não legal, isso é óbvio, seja roubando de outra pessoa, né, que tenha, ou conseguindo ilegalmente, comprando ilegalmente, a pessoa vai lá e vai assaltar. Muitas pessoas, só no risco de ter uma arma, já bota o pé atrás. E o índice de criminalidade é altíssimo. No Brasil melhorou um pouco, muito, se parar para analisar. Muito pelo que o ministro o Moro ajudou muito com algumas pautas, antes de sair da forma que saiu. Então é muito complicado. A pessoa destrói o próprio trabalho dela por uma simples birra, né? De sair brigado do governo. Mas, enfim, não vale mais a pena falar disso no momento. E acho que para terminar, pelo menos pro vídeo de hoje, eu acho importante a gente destacar a questão da carta, que é o seguinte:
pessoal levou muito pro lado. O pessoal que eu falo, a maioria, eu senti na rede social, nos grupos de WhatsApp, que a maioria ficou meio frustrada. É a melhor palavra. Frustração. Por quê? Porque se esperava que aquele grito de liberdade das pessoas nas ruas fosse um salto para que o STF desse uma reduzida. E pelo contrário, quem reduziu foi o Bolsonaro. Então, o pessoal tem que entender o seguinte: nada é tão extremo. A gente gostaria muito que fosse. A gente quer que as coisas melhorem, que as coisas facilitem, que seja facilitado. Mas aquelas pessoas que estão lá não vão facilitar o jogo. Da mesma maneira que o Bolsonaro parou e sentou com o ex-presidente Temer e escreveu essa carta, vocês têm que ter a dimensão que o Bolsonaro não pensa que essa carta vai ser resolutiva e acabou que o Alexandre de Moraes vai cumprir isso. Ninguém do governo deve acreditar nisso. Até porque se fosse simplesmente acreditar nisso, era mais fácil, né, na hora de assinar ali a carta, colocar um adendo, né, do tipo assim, confirmamos que não vamos mais ter desavenças, que a partir de agora for. Ninguém prometeu esse tipo de flor. Foi feito um acordo para reduzir a força, o impacto que o momento político está vivendo, porque a gente vivia. Economicamente, o Brasil, antes da pandemia, vinha bem. Com as decisões econômicas do governo, a economia não sentiu o tanto que poderia ter sentido ao longo do tempo de pandemia. Agora que a economia voltou, que é mais complexo de muita gente entender as questões econômicas, até para mim, porque eu não sou especialista econômico, eu entendo que tem uma quebra de produção e de demanda. Então, muita coisa está mais caro, todo mundo reclama, todo mundo questiona vários motivos, né, que possam influenciar nisso. E eu acho que é um disparado o que mais está influenciando no momento é ver o dólar subir, a bolsa caindo e os produtos que têm todas as dependências, né? A própria gasolina tem uma série de consequências. A minha esposa, a gente já discutiu uns dias atrás sobre isso, e no fim das contas, analisando melhor, não é nem o ICMS e nem nem os impostos federais que são o maior peso, né? Os embutidos que a gente chama, né, que vão incrementando e dão um valor total ainda maior do que poderia. Aqui no Brasil, a gasolina tem que ter 27% de álcool. E se o álcool aumenta, aumenta a gasolina consecutivamente. Então é como se tu fizesse aumento em cima de aumento no resultado final. Então é muito complicado. Mas assim, o que eu li da carta e que eu entendi é o seguinte: as pessoas, elas não leram a carta o suficiente, elas não foram além da carta, que era o objetivo do que a carta foi feita. Obviamente, essa carta vai favorecer o Michel Temer, conseguiram favorecer até o Gilmar Mendes numa das matérias, acho que foi da UOL, mas enfim, nem vale a pena falar da UOL. E as pessoas têm que entender o seguinte: isso é um passo de governabilidade, porque é o seguinte, quem critica o Bolsonaro mais efusivamente, não critica as ações de governo e sim critica a pessoa por si só, não percebeu que esse ato foi um ato não autoritário. E era tudo que eles queriam, que ele fosse autoritário. Eles queriam um ato de autoridariedade para mostrar e gritar para os quatro cantos, né? Ó, abuso, que absurdo. Então, ao fazer isso, os caras estão falando sobre recuar, sobre pedir desculpa. Não, as pessoas têm que dizer o seguinte: não tem nada pedindo desculpa na droga da carta. O que ele fez foi simplesmente um ato de homem, separação de homem público e homem político. Ele falou lá ele bravateou, vamos falar, a palavra bravata para mim ela vem ao caso na situação. As falas dele, assim como o Daniel Silveira, quando foi preso, também bravateou contra o Alexandre de Moraes. É evidente que a pessoa tá falando aquilo e que ela não só dele pegou uma arma e vai lá matar o ministro. O ministro cria no clima da ameaça. Se ele se sentiu ameaçado, ele tem meios legais de fazer isso. Ele é um ministro, ele consegue fazer meios legais e se proteger. Pô, ele ganha uma grana, ele não consegue fazer segurança para si. Então, os caras exageram, estão fazendo a própria autoridade por conta e se escondem atrás do que o presidente bravata para achar que estão sob ameaça. O STF, em momento algum, esteve sob ameaça, ninguém foi lá botar fogo no STF, diferente de outros grupos ou movimentos sociais, né, que já, historicamente, já fizeram até ataque à residência de ministro. Enfim, aí naquela época não podia, né? Uns absurdos que a gente tem no Brasil da nossa política. Mas, enfim, para terminar o vídeo,
a separação do homem público e do homem político. Ele foi extremamente político nessa carta. Ele fez algo que eu acho que, se ele fez, é porque ele não tinha opção melhor. Podem ter certeza disso. É o que fica evidente. Mas tem que ler bem e entender cada item da carta. Por que é importante ler cada item da carta? Algumas daquelas coisas ali, além das liberdades, que se para para analisar, a população pediu liberdade e o Bolsonaro nessa carta conseguiu garantir, pelo menos aos poucos, a liberdade de pessoas que estão sendo presas injustamente. Talvez tenha presa da consciência, não sei. Muita gente já falou que semana que vem provavelmente vão ter novas prisões, mesmo que sejam das mesmas pessoas ou de outras pessoas. Então vamos ver. Política é semana a semana, não, a gente não pode falar, mas acabamos a semana vendo pessoas tendo tendência a ser soltas e vão ter projetos facilitados, projetos importantes. A se somar projetos importantes que socialmente agreguem para as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais pobres, reformas que sejam aprovadas e a economia melhorando, para o governo, obviamente isso é maravilhoso, porque melhora a popularidade, melhora a condição de reeleição, melhora um monte de coisa, e a esquerda não quer isso. Mas como o Bolsonaro tem o Centrão como apoio parcial, não pelo que ele fala, mas sim pelo que ele apresenta de resultado, então, assim, se o Bolsonaro conseguir amenizar o clima e começar a deixar o STF a ser o ofensor da situação e ele se mostrar mais moderado de fato, e acho que essa é uma hora boa, faltando, digamos assim, praticamente um ano, né? Um ano e um mês da próxima eleição. Se ele começar a mostrar isso, e eu não falo dele começar a mostrar isso para nós. É que a gente está acostumado a viver na bolha. A gente sabe que tem a mídia mente todo dia, toda hora. Eu odeio ler qualquer notícia do Globo e do UOL, ou da Folha de São Paulo, porque é muito triste, é um desserviço que eles fazem para a população. Então, a partir do momento que o Bolsonaro começa a reduzir, nesse momento, que ele teve 3 anos, né, dando pano para manga, se ele conseguir, por dia, ele reduzir um pouco, já é um ganho. Ou começar a reduzir pelo menos o impacto que essas notícias que são plantadas, porque assim, parece que a gente fala sempre só na crítica, né? Mas é que cada noticiazinha ela vira um porquê. A última, acho que até o canal da Bárbara do Me Atualizei comentou no último vídeo dela que eles pegaram um rapaz que tava com faca, acho que era, e aí comentaram que ele tava no ato pró. Aí foram ver, ele não tá, ele estava passando próximo ao ato e estava indo para o ato contra. E na hora de corrigir a matéria, eles não colocaram que o rapaz, eles tiraram que o rapaz estava no ato pró, mas que o rapaz foi pego com a faca e não botaram mais de que ele estava indo. Tipo assim, o termo que foi criado é clickbait, né? Então tudo virou clickbait para mídia agora. Ela cria um título, ela até pode fazer um subtítulo ali maquiado, e só na matéria que eu vou colocar a verdade. Por quê? Porque se me acusarem de fake news, eu tô ilesa. Eu falei a verdade, foi isso que aconteceu. Mas quem disse que eu preciso falar o título como algo realmente verdadeiro? Eu preciso chamar as pessoas para lerem a notícia só pelo clique, ganhei o clique, não preciso mais apresentar a verdade da notícia. E aí tem a outra chave. Como esses sites fecham, como muitas pessoas não sabem que tem formas de cortar, de ver o link aberto, né, que tem partes do navegador que conseguem cortar o bloqueio de página, a pessoa acaba na rotina lendo só o clique. Então, se a pessoa só lê o clique e não precisa ler a notícia, tá bom, tá safo. E, assim, isso é uma canalice, uma sem vergonhice tremenda. E eu sei que é importante a remuneração, os próprios sites, a Gazeta do Povo, que é um site mais direita, tem a questão da parte financeira, mas é que as pessoas têm que entender que elas têm que ler. A minha esposa me critica por não ler os dois lados, mal sabe ela que eu leio, eu vejo. No meu celular eu bloqueei ali a timeline do Google de me exibir notícias do G1 da Folha, mas é que é aquela questão assim, ó, quem é de direita que quer ouvir os dois lados tem que pesquisar o que é de direita para poder ler os dois. Quem é de esquerda, abre qualquer site. Abre Terra, abre o MSN. Tô dando as alternativas, né? Que não são os costumeiros, porque aí a gente começa a mostrar mais, né? Mas aí, querer que eu veja Brasil 247, a mesma coisa. Quem dá a fonte, Brasil 247,
Diário do Centro do Mundo, essas fontes porcaria e quiser, como é que eu vou dizer, depois reclamar, criticar a Gazeta do Povo, de querer criticar a Revista Oeste, a Esmeril, as revistas que têm informações e a própria revista Esmeril, muitos vídeos dela, vídeos que eu falo porque tem toda a questão, né, da matéria também conseguir te levar vídeos, mostram muito da história. E aí uma coisa importante, as pessoas não sabem os detalhes da história. A gente vai lá, vai pro colégio, aprende o que o colégio ensinou, sai, e só quem aprofunda o estudo nos cursos que entende, e muitos deles já estão com a base, né, marxista, digamos assim, e se aprende de outra maneira. A pessoa já é tendenciada a ver a história da maneira que de um lado foi escrita, e ela não vê o todo. Então, se as pessoas tivessem do todo de compensar, a coisa não estava como estava. Eu até me prolonguei muito, fiz o vídeo muito maior do que eu gostaria, mas espero que tenham gostado. E por favor, comentem, curtam, deem dislike se não gostar, é muito importante para avaliação. Muito obrigado, até.